Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, de fato um vídeo importantíssimo e imperdível para você, torcedor vascaíno. Hoje há uma unanimidade no meio da torcida vascaína com relação ao atual treinador Zé Ricardo. O Vasco de fato tem um elenco limitado, comparado aí à história do nosso clube, esse elenco de hoje é considerado um elenco ruim. Mas a grande pergunta que eu faço para você, torcedor vascaíno, será que esse elenco é pior do que o do CRB? É pior que o da Ponte Preta? É pior que o da Tombense, da Chapecoense, do Vila Nova? Eu tenho certeza que a resposta que vem à sua mente é não, não é. O elenco do Vasco pode ser limitado, mas eu tenho a certeza que as peças que tem dentro do elenco do Vasco são melhores do que de todos esses outros adversários. Porém, há uma grande diferença. Na beirada do campo, desses times que o Vasco enfrentou nas 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, havia um treinador. Treinador esse que dá um esquema de jogo para esses 5 times. Enquanto hoje no Vasco, temos um treinador que está no clube há mais de 4 meses e não conseguiu definir esse esquema de jogo. Não conseguiu definir uma maneira que o Vasco jogue nas partidas. E tudo isso faz com que hoje o Vasco seja o 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 empates em 5 partidas e apenas uma vitória. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o Zé Ricardo, o trabalho que ele vem fazendo à frente do Vasco e o porquê, até agora, ele não é demitido. Porque além, é claro, da palavra do Jorge Salgado que mantém o treinador, tem muita coisa por trás que faz com que ele permaneça no cargo de técnico do Vasco. Torcedor, esse vídeo está de fato imperdível. Eu vou fazer um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui no canal, se tratando de análise, se tratando aí de posicionamento com relação a uma demissão ou uma permanência do Zé Ricardo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva no nosso canal se curtir esse vídeo e deixe também o seu like aqui embaixo. Ajude para que esse vídeo chegue a todos os torcedores vascaínos, porque será importantíssimo você ou qualquer torcedor ver o que está acontecendo hoje dentro do nosso clube. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, ou aliás, falar logo de Zé Ricardo. Muitas pessoas, volto a repetir o que eu falei lá no início do vídeo, dizem que o elenco do Vasco é ruim, dizem que o elenco do Vasco é limitado e inclusive eu tenho certeza que você já ouviu a frase: com esse elenco o Vasco não sobe. E sim, eu concordo com a grande maioria das pessoas que falam sobre isso. De fato o elenco do Vasco é ruim, de fato o elenco do Vasco é limitado. Mas a palavra, a frase que diz com esse elenco não sobe, eu já não concordo muito. Hoje, o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro é composto por 4 times: Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Chapecoense. O Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro é completamente um ponto fora da curva com relação ao elenco. É um elenco muito bom, tem Pedro Jeromel, Diego Souza e vários outros atletas que deveriam estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e não a Série B. Volto a repetir, um ponto fora da curva, então não cabe nenhuma análise. Mas eu gostaria muito de pegar o time do Cruzeiro, que é o atual 3º colocado, com 10 pontos na Série B, 5 partidas disputadas, 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O Cruzeiro nesse último sábado jogou contra a Chapecoense lá em Chapecó. Venceu por 1-0 com o gol do Edu. O Cruzeiro vem desempenhando um trabalho excepcional, um trabalho comandado pelo Paulo Pezzolano, uruguaio, que o Ronaldo, assim que entrou na SAF do Cruzeiro, contratou o treinador. No caso, naquele período, tirou o Vanderlei Luxemburgo, sem motivo, porque o Luxa fez um trabalho bom no ano passado pelo Cruzeiro, demitiu mesmo e contratou o Paulo Pezzolano, bancou, né, a chegada do treinador uruguaio, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da equipe do Cruzeiro. Tá passando aí esse vídeo para vocês. Esse vídeo foi da partida contra a Chapecoense. Nesse vídeo a gente vê o Cruzeiro tocando a bola no campo, no setor ofensivo, no caso, da equipe do Cruzeiro, e no setor defensivo da Chape. Demonstra como o Cruzeiro estava criando a jogada. Parecia que era um esquema montado pelo próprio Paulo Pezzolano, no caso de 2 toques. Os jogadores não poderiam passar de 2 toques, no máximo 3 ali na bola, para criar a jogada, armar a jogada e fazer com que o Cruzeiro chegasse de uma maneira rápida e eficiente no gol do adversário. Vocês estão vendo, enquanto eu estou falando, a eficiência e a quantidade de vezes que o Cruzeiro
tocava passes, o adversário, que no caso era a Chapecoense, não via nem a cor da bola, e o Cruzeiro chegava com bastante força ao gol da Chape. Inclusive, nessa partida, o Cruzeiro amassou completamente a Chapecoense. Foram 26 chutes, 5 apenas ao gol, mas 26 chutes, enquanto a Chapecoense, que era mandante, deu apenas 5 chutes ao gol. O Cruzeiro terminou essa partida com 61% de posse de bola. Aí vocês podem pensar, poxa, Lucas, mas o elenco do Cruzeiro é um elenco bom. O elenco do Cruzeiro tem a SAF do Ronaldo, montou um elenco competitivo. E eu respondo não, não é um elenco bom. O Cruzeiro no sábado foi a campo com Rafael Cabral no gol, lateral direito sendo Zé Ivaldo, o zagueiro Lucas Oliveira e Eduardo Brock, na lateral esquerda o Léo Paz, aliás, no meio o Wellington Oliveira, Neto Moura e Marcelo Bidu, e no ataque Já, Luvanor e Edu. Eu tenho certeza que você não conhece mais de 4 nomes aqui nesse elenco do Cruzeiro, ou seja, não é um elenco bom, não é um elenco muito melhor que o do Vasco. Pode ser melhor peça a peça, mas sinceramente eu acredito que não. Mas é um elenco que tem comando. É um elenco que tem um treinador na beirada do campo, que sabe montar um time, sabe esquematizar o time do Cruzeiro a jogar bola, sabe fazer com que um time que tenha, com todo respeito, Já, Luvanor, Neto Moura, Marcelo Bidu, jogadores que eu jamais ouvi, tenha 26 finalizações contra uma Chapecoense lá em Chapecó. Enquanto o Vasco, que tem jogadores conhecidos, Bruno Nazário, Nenê, Raniel, que é um jogador que vem fazendo gols, são 9 gols em 19 partidas, ou seja, é um atleta bom. Tem o Thiago Rodrigues, que na minha opinião é um excelente goleiro, tem o Juan Quinteiro, tem o Anderson Conceição, que não são excelentes jogadores, mas são atletas ali que têm fundamento, são atletas que podem render muito mais do que hoje eles entregam no sistema ofensivo ou defensivo da equipe do Vasco. Então, depois disso tudo, depois dessa mera ilustração, dessa mera introdução que eu fiz para vocês, fica nítido, gente, que apesar do time do Vasco não ser esse elenco todo, é um elenco sim limitado, mas é um elenco que pode entregar muito mais do que vem entregando nessas 5 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Será mesmo, depois de eu falar o elenco do Cruzeiro para vocês, que o elenco do Vasco é pior que esse time do Cruzeiro? Eu tenho certeza que não, gente. Mas há uma grande diferença. E essa diferença hoje está na beirada do campo. Pois enquanto o Vasco tem o Zé Ricardo como treinador que não apresenta um bom trabalho. Eu não estou falando dele como pessoa, eu estou falando dele como profissional. E hoje no Vasco o trabalho dele é ruim. Enquanto o Vasco tem o Zé Ricardo, o Cruzeiro tem o Paulo Pezzolano, que é um treinador que faz um ótimo trabalho. Inclusive vai aparecer essas 2 imagens aí para vocês. Uma imagem do time do Vasco e a outra imagem do time do Cruzeiro. Nessa última rodada, Cruzeiro em Chapecó, tá aparecendo aí. O Cruzeiro com 2 jogadores atrás, no caso os 2 zagueiros, e uma linha de 3 no meio do campo. Essa é a saída de bola do Cruzeiro para armar a jogada. Enquanto isso, o Vasco também, numa foto bastante semelhante, que é o Vasco saindo, o Vasco forma uma linha de 2 para sair e uma linha de 2 no meio. Os laterais, o lateral muito aberto na ponta, aliás, nem o lateral é o Figueiredo, que está lá aberto na imagem, e no meio campo, o Nenê vindo buscar jogo. E a grande pergunta que eu faço é, Nenê não, é o Andrei Santos, né, no meio ali dos jogadores da Tombense. Desse jeito o Vasco não ia armar jogada nenhuma, é impossível o Vasco iniciar uma jogada dessa maneira que o elenco está composto dentro de campo. E devido a essa maneira que o Vasco estava iniciando as jogadas, o Vasco terminou a partida com 27 tentativas de lançamento, sendo apenas 10 delas exitosas, ou seja, que deram certo. Sendo o Anderson Conceição, o jogador que estava com a bola na imagem, responsável por 8 lançamentos, acertando apenas 2 e errando 6. Ou seja, o Anderson Conceição entregou a bola 6 vezes no pé da Tombense, porque o Vasco não tem jogada, o Vasco não tem esquema, e a jogada principal do Vasco, como eu falei lá no meu vídeo de ontem no pós-jogo, é chutão para frente. Chuta a bola para frente, entrega a bola para os pontas e vê no que dá. E dessa maneira, gente, o Vasco, sinceramente, não vai a lugar nenhum. O jogo de futebol é uma construção. O jogo de futebol são linhas compostas dentro de campo. É uma transição. Chutão dificilmente vai dar em alguma coisa. Transição essa que a gente viu de maneira nítida lá no vídeo do Cruzeiro. 2 toques na bola, o time vai avançando de maneira consistente, de bloco em bloco, de linha em linha, e o Vasco não.
O Vasco não tem esse esquema, o Vasco não tem uma jogada, o Vasco não tem uma triangulação, jogadores espaçados completamente, um sistema ofensivo pífio, ruim, e um sistema defensivo pior ainda. Os gols que a gente viu o Vasco tomando nessa Série B do Campeonato Brasileiro comprovam isso. Então, de fato, é preocupante. Depois disso tudo, eu volto a repetir o que eu falei lá no início para vocês. O time do Vasco, o elenco do Vasco é um elenco limitado, sim, eu concordo com tudo isso. Mas hoje o grande problema não é o elenco. Hoje o grande problema desse time do Vasco, dessa equipe do Vasco, tem nome e sobrenome. É o Zé Ricardo. E, infelizmente, o nosso presidente comprou o barulho dele, deixando bem claro que ele não demite o treinador. Para o Zé Ricardo sair do cargo, ele tem que pedir demissão. Então é uma situação bastante complicada. A gente vê um Cruzeiro com um elenco limitado, a gente vê uma Chape com um elenco limitado, o Bahia com um elenco limitado, mas que apresenta um bom futebol. Porque tem um treinador à beirada do campo que faça com que os seus atletas desempenhem esse bom futebol. Enquanto o Vasco tem sim um elenco limitado, mas não tem um bom treinador na beirada do campo. Não faz com que os atletas joguem esse bom futebol tão esperado pelo torcedor. É duro, é triste, mas é a grande realidade. E quanto mais hoje o Jorge Salgado mantém o Zé Ricardo como treinador, pior ficará para o Vasco no restante da competição. A pressão vai aumentar, os jogadores não vão conseguir resistir a essa pressão, o Vasco vai se afastando do G4 e a novela que aconteceu lá em 2021 vai se repetir em 2022. Fernando Diniz, inclusive, lá no ano passado, para mim, desempenhou o melhor trabalho do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito melhor que o Lisca, muito melhor que o Cabo e hoje muito melhor do que o Zé Ricardo. Que era uma equipe que, mesmo com muitos erros, principalmente defensivos, com saídas de bola do Leandro Castan erradas, com erros de marcação, tanto do Castan como do Hernando, como com o Valber, tinha consistência ofensiva, tinha jogada, tinha esquema tático definido, tinha triangulação, tinha tudo no time do Fernando Diniz ano passado. Quantas partidas a gente viu o Vasco chegando ao ataque, viu o Vasco finalizando, viu o Vasco jogando bem e acabou não conseguindo resultado positivo por detalhes. Porém, infelizmente, hoje, o que a gente viu lá no trabalho do Fernando Diniz, que foi um trabalho limitado, não vê absolutamente nada com o Zé Ricardo. Porém, mesmo assim, enquanto o Diniz no ano passado, em 2 meses, foi demitido, hoje o Zé Ricardo, com 5 meses à frente do Vasco, segue sendo o treinador da equipe. É uma situação bastante complicada, mas agora eu quero saber a sua opinião. Primeiro, se você curtiu aí, não é uma análise em si, né, mas esse posicionamento sobre o trabalho do Zé Ricardo, para vocês terem uma noção que, volta a repetir, o elenco do Vasco é limitado, gente, mas há um problema muito maior do que os 11 que estão em campo. Há um problema muito maior que esse. A gente vê isso de jogo a jogo, rodada após rodada, são 5 meses de trabalho e realmente nenhuma definição de jogo, de esquema, de nada, é uma bagunça dentro de campo, uma desorganização total e se continuar dessa maneira, se continuar com o Zé Ricardo, vai ficar difícil. Não deu liga, não dá mais, não tem como. E sábado vai ficar difícil para vencer o CSA em São Januário. Mais uma semana de treino e eu quero ver o que o Vasco irá apresentar nessa próxima rodada. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E vamos que vamos, rapaziada, porque tá difícil torcer pro nosso Vascão. Grande abraço a todos, vamos que vamos. Saudações vascaínas.